Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafos Press, né? Biblioteca Submersa novamente. E hoje vamos tratar de um tema muito interessante que eu acredito que eu já tenha tratado várias vezes e vou continuar tratando por um bom tempo, que é um tema que tem a ver com uma percepção, não é exatamente nova, claro, mas é uma percepção outra da natureza e do universo ao nosso redor. É interessante que o historiador Norman Cohn, no seu livro Caos, Cosmos e um Mundo que Virá, ele menciona o seguinte, nas pesquisas dele, inclusive no próprio corpus bíblico, né, que ele usa para pesquisa, o que ele percebe? Que o Yahvé bíblico, que depois se tornaria, né, a grande divindade judaica, monoteísta, e, enfim, teria uma influência gigantesca, né, nas religiões maiores do planeta hoje, né, tanto o islamismo, as religiões do livro, né, quanto o cristianismo, que se colocam como religiões radicalmente monoteístas e, não é, com uma certa ojeriza a qualquer tipo de animismo, paganismo, enfim, qualquer percepção do universo ao nosso redor, da natureza, que possa ser vista de uma forma menos abstrata, mais divinizada, mais ritualizada. O qual não é a surpresa que nas investigações de Cohn, ele encontra que justamente Yahvé, no passado, foi uma divindade com traços semelhantes às divindades quase que opostas a ele, né, conforme também outros livros mais recentes, né, dentro do cânon bíblico, como Baal dos cananeus ou Marduk dos babilônios. E como é isso? Aparentemente, a partir das investigações hermenêuticas, né, usando textos, usando referências também até arqueológicas, né, de templos, e tem várias pesquisas nesse sentido. Israel é praticamente um campo arqueológico gigantesco, né, um país em forma de campo arqueológico, mais ou menos como Roma também, aliás. Então você cava um pouquinho, vai construir, sei lá, uma piscina, uma caixada, acha algumas ruínas, ou sei lá, algum tipo de relíquia. Então, foi encontrado essas evidências que Yahvé é uma espécie, né, foi, né, no início, na constituição, né, dos hebreus, ele foi uma espécie de deus do trovão, né, de uma divindade, de um panteão maior, e isso há resquícios, inclusive, até no texto bíblico, e essa divindade, membro de um panteão, era uma divindade que trazia bons frutos, que, digamos assim, era benéfica, né? Era vista como divindade benéfica, como, sei lá, Apolo, como Thor, né? Quer dizer, estão como no Brasil Tupã, né? Entre os nossos nativos, né? Nativos brasileiros. Então essa é a natureza de Yahvé. E vários episódios bíblicos, inclusive do próprio Jó, que é um texto também bastante ancestral, eles aludem a elementos vindos do mundo dos babilônios, principalmente, dos cananeus e assírios. Então tem muito coisas semelhantes a Baal, a Marduk, que também eram divindades benéficas de um panteão que tinha todo tipo de divindade. Então, é interessante porque, embora, né, e eu acho que isso introduz bem o assunto, né, de hoje, embora o cristianismo, especialmente, né, o judaísmo já também, tenham insistido numa imagem de uma divindade abstrata, né, quase uma espécie de mente, né, divina sem corpo, sem uma corporalidade, né, especialmente no Novo Testamento. A verdade é que não é tão abstrato assim. Existe uma ligação direta com a natureza, e essa ligação é essencial para a própria compreensão de Yahvé, né, posterior, do desenvolvimento posterior dessa divindade, pois como o Deus único dentro do judaísmo e dentro do cristianismo. Pois muito bem, do que eu vou falar então? Desse tipo de recuperação, na verdade, uma recuperação da natureza, de uma percepção da natureza como um outro elemento, como um outro, digamos assim, não uma percepção, digamos assim, de horror, porque isso é possível. A natureza, ela
fornece horror o tempo todo, se a gente prestar bem atenção nela. Aquilo até que o Borges falava, né? Como é que uma criança não se assusta com o que ela vê num zoológico? De certa forma, claro, tem todo um processo cultural, né? De aqueles animais ali se, digamos assim, banalizarem na visão da criança como um animais, sei lá, de brinquedo ou coisa assim. Mas também, de certa forma, porque a nossa mente tenta, né, de certa maneira, entender aquela totalidade para além do choque inicial dela, né? Então, a natureza, ela tem um elemento de espanto, mas não necessariamente de terror. Esse terror pode existir, mas esse terror não é exatamente digamos assim, pelos fatos correntes da natureza, que é basicamente ela existir para que ela se desfaça. Não é, quer dizer, os seres existem para se desagregar, para morrer, e o universo inteiro para se desagregar um dia, né? Esse é o destino do próprio universo. Mas, embora isso seja horrendo, né, existe um sentido extra, talvez, nessa natureza, que é justamente essa percepção de que você está diante de algo muito mais complexo que esse jogo inicial, que a nossa racionalidade consegue compreender, estabelece. E a dominação que a gente tenta impor a essa natureza, ela não só é absurda, porque vai falhar, como também ela é, digamos assim, terrível, porque nessa dominação é que nós perdemos esse elemento, talvez, de uma compreensão superior da natureza, né? Para além desse princípio de desagregação que parece ser o princípio essencial dela, pelo menos dentro da nossa racionalidade abstrata. E hoje eu vou falar então de duas grandes abordagens a esse tema. Uma é uma narrativa curta, um conto, né, praticamente, não chega a ser uma noveleta, né, assim. E outro é um projeto que está neste momento no Catarse, que eu considero um dos grandes projetos do ano. O Catarse, esse início do ano, trouxe grandes projetos de editoras independentes de calibre, tanto de obras assim históricas, né, do romantismo, temos aí o Frankenstein, né, mas este projeto que é Os Assombros da Natureza, os contos de Algernon Blackwood, é um dos grandes projetos, porque é um material que, embora tenha sido trazido no Brasil esparsamente, com traduções não exatamente muito boas e sem muito apuro de um ponto de vista, digamos assim, editorial, de um ponto de vista de notas, de material para o leitor se mais ou menos situar nesse universo. Eu vou comentar um pouco então a respeito do Blackwood, desse projeto espetacular, que está atualmente no Catarse, e um pouco a respeito de uma novela de título, vou começar falando dela. Então, nessa noveleta, Skin and Grief, pele, tristeza, enfim, de R. Ostermeyer. Ostermeyer é um autor que está muito ligado à Broodcombe Press, né? Não sei se trata de um pseudônimo, né? Mas ele teve aí a honra de publicar também pela Ex-Occident Press. Eu já publiquei pela Ex-Occident Press e é uma honra, né? Assim, é algo, enfim, único, né? Você ter uma edição como essa que eu tenho em mãos aqui. Enfim, do que se trata Skin and Grief? A história, ela é bastante simples, né? E ela trata exatamente dos elementos que eu comecei a comentar aqui, que são esses elementos de espanto diante às vezes de horror. Esse espanto, ele cria um horror, mas pela nossa impossibilidade de compreensão, né, dos delineamentos gerais da natureza, que a gente leva à redução, essa redução terrível que eu falei, não é, da dissolução, mais do que propriamente da percepção, sei lá, de um desígnio maligno, né, como existe no bestiário tradicional de criaturas sobrenaturais, né, do fantasma. Ele tem um desígnio vingativo, o vampiro, ele tem um desígnio de sobrevivência, né, pautado numa série de digamos assim, regras e handicaps, né, o lobisomem. Não,
aqui nós estamos diante de um espanto na natureza. Então, Skin and Grief, do que se trata? É a história de pessoas, na verdade de uma moça, né, que eles fazem um trabalho, na verdade depois de um certo tempo que a gente descobre que a narração é feita por um psicanalista, um psiquiatra, e essa moça ela faz um trabalho de cadastro de gatos que estão na beira da selvageria e que vivem numa antiga planta de fábrica, né, nos arredores de uma cidade, enfim, de uma cidade grande, provavelmente na Inglaterra. São 4 pessoas que fazem esse trabalho, 4 jovens. Eles pegam os animais, eles dão vacina para os animais, eles picotam a orelha, né, para você saber que é castrar, castram, né, também o animal, picotam a orelha, tiram, enfim, fazem um processo de tirar, né, piolho, sarna, e devolvem ele ali para uma espécie de natureza. É engraçado que é aqui que nós começamos a perceber o problema da natureza numa abordagem de um autor influenciado por Blackwood, nitidamente influenciado pelo Algernon Blackwood, que eu vou comentar a partir do projeto, né, daqui a pouco, porque não é bem uma natureza, é uma antiga fábrica de armamento que vira uma fábrica de outra coisa. Então, assim, são camadas, né? É como se a natureza reivindicasse uma parte daquilo, mas estivesse tão contaminado que nem a natureza consegue direito entrar ali. Você tem seres mais ou menos mutantes, assim, parcialmente selvagens, parcialmente civis, assim, em contato com o homem contínuo. E esses seres são esses gatos, que parecem sempre em grande quantidade. E uma dessas, digamos assim, biólogas ou membro de ONG de animais, né? Ela vai sozinha fazer na verdade eles se dividem, ela vai com um rapaz, acaba não dando nada certo. Não vou contar muitos detalhes, porque essa narrativa talvez saia, sei lá, pela própria Ralph Sures, ou pela Tartarus Press em inglês, numa coletânea. Isso está quase para acontecer, né? E aí é possível conseguir em versão digital. Então não vou dar spoiler da narrativa, porque sempre ela pode ser lida. O livro mesmo, da Monta Broxas, está completamente esgotado. Mas, enfim, né? E aí o que acontece? Ela sofre, né? Por isso que ela está num psicanalista. Ela sofre uma série de, enfim, não sei se exatamente agressões, mas modificações corporais, vamos dizer assim, involuntárias, ela não pediu por isso, a partir de um encontro que ela tem com elementos dessa natureza degradada. E é interessante aqui a gente ver, né, esse elemento blackwoodiano, porque, como eu disse, não é exatamente a natureza. Existe floresta, mas são aquelas florestas ao redor das grandes cidades, nas periferias, onde estão as fábricas, né? Então, ela desaparece ali, os amigos vão correr atrás e tudo mais, e, enfim, é todo um clima que tem algo de selvagem, mas ao mesmo tempo tem algo de degradado, né? Tem algo de um perímetro urbano arrasado pela poluição, pela gentrificação, né? Quer dizer, ali moravam, sei lá, operários ali perto, tinha coisas relacionadas ao operário, não tem mais. É aquele universo do filme Deserto Vermelho de Antonioni, né? Um universo fabril que tem alguns elementos de natureza alterada já pelo próprio processo fabril, mas essa natureza, mesmo alterada, ela consegue se meter ali e consegue criar até uma alteração que chega ao corpo da personagem, que de certa maneira se sente, né, não digo reconciliada por isso, porque isso não acontece. O final é, aliás, assustador de certa forma. Tem um momento que é sutilmente, né, existe uma alusão sutil que o psicanalista faz, quase como um insight, e esse momento é realmente pavoroso. Mas ela, de certa maneira, abandona o tratamento e desaparece, né? Não se preocupa mais com isso, porque ela, de certa maneira, percebe
o que realmente aconteceu com ela ali, não é? E, ou seja, é um conto espetacular, não é? É um conto sobre natureza, é um conto sobre pele e tristeza, ou, enfim, essa ideia do grief, né? E é exatamente isso que temos com Algernon Blackwood, né? Blackwood era um escritor que tinha uma percepção da natureza muito própria. Blackwood foi um escritor que sobreviveu às vagas iniciais do decadentismo. O decadentismo em inglês foi digamos assim, escola, não sei se uma escola, mas um estilo literário que terminou na barra dos tribunais, né? Graças a Oscar Wilde. E alguns autores mais jovens vinculados a esse decadentismo, Machen, Scheel, Dunsany e o Blackwood, eles formaram uma espécie de grupo informal que sobreviveu à queda do Wilde, né? E começaram a escrever, cada um com seu próprio estilo, né? Dentro de uma espécie de percepção flutuante do universo, vinculada a uma concepção de exploração da sensibilidade e do sagrado, né? Cada um teve uma desses autores que eu mencionei, que formavam, como eu disse, um grupo informal, cada um teve uma abordagem mais ou menos própria dessas inquietações em relação à natureza, em relação à crença, né, em relação ao sagrado, e cada um dá uma resposta diferente. Mas talvez a resposta mais sofisticada de um ponto de vista da percepção da natureza seja do Blackwood, porque ele é o escritor que consegue perceber que essas oscilações, né, do universo natural, elas não são causadoras digamos assim, do nosso temor. Nós não temos medo da natureza. O que nos dá medo, na verdade, é a degradação, esse princípio degradante da natureza que nos leva digamos assim, a não compreensão da linguagem da natureza. Os personagens do Blackwood, eles têm uma consciência mais, como eu vou dizer assim, eles tentam buscar compreender melhor o universo ao redor deles a partir de uma percepção quase de compreensão de sinais, né, de signos. Em comparação, um autor contemporâneo, né, como eu disse, quase que informalmente um igual, um companheiro de viagem, que é o Machen, o Arthur Machen. O Machen, ele buscava, na verdade, uma percepção da interioridade dos personagens. Os dois grandes romances do Machen, né, tanto A Colina dos Sonhos quanto The Secret Glory, que ainda não foi traduzido, eles buscam uma percepção da interioridade. O visionário, que transforma, né, de certa maneira, molda a exterioridade. É diferente do Blackwood. O Blackwood busca, é quase como uma diferença dialética, né? O Blackwood, ele busca uma percepção desse universo ao redor, uma compreensão dele, né, dos seus desígnios e tudo mais, e às vezes a impossibilidade dessa compreensão que gera uma sensação mais de assombro do que de terror. E esse assombro frequentemente é vazado numa linguagem poética, né? Então um conto como Vêndigo, que está na coletânea do Blackwood, traduzido por Bruno Costa, com notas de Steve Josh, né? Quer dizer, um trabalho aí primorosíssimo, adequado à excelência do autor. Ele, essa percepção, não é, da natureza, digamos assim, desse sublime absoluto da natureza, leva o personagem a não conseguir sequer, não é, interpretar isso numa linguagem, digamos assim, na linguagem do terror usual, aquela linguagem descritiva, né, que se emprega em narrativas desse gênero, mas isso escapa numa linguagem poética. Então, o Blackwood, ele é uma espécie de autor que percebe o infinito, né, nos elementos aparentemente cotidianos da natureza e nos, né, sei lá, salgueiros, né? O próprio conto, né? O título do conto demonstra isso. E essa natureza ele estabelece como não exatamente uma divindade,
mas como uma potência, né? Algo que nós precisamos compreender. É como se, não é, essa descoberta do Norman Cohn, não é uma descoberta, né, mas é um resultado de uma série de pesquisas. É como se nós percebêssemos que nossas divindades são a natureza, né? É esse nosso assombro contínuo diante do universo ao nosso redor, que é um universo que parece ser pura massacre, né, pura destruição, cujo único, digamos assim, o único resultado final vai ser a dissolução completa de tudo, né? Quando tudo se apagar, a última luz do universo apagar. Mas talvez não seja só isso, né? Então é essa, digamos assim, percepção que alimenta a ficção do Blackwood e cria um fantástico, digamos assim, com uma carga poética, uma densidade de pensamento, né, dos personagens tentando interpretar esse universo furioso, né, feroz ao redor deles, dos elementos da natureza em constante comunhão, em constante conflito, em constante, digamos assim, interpolação, né? Ele tenta compreender os personagens do Blackwood, né? Eles tentam compreender, mas também não conseguem, e só que ao invés deles utilizarem a linguagem usual das intervenções de terror, ao invés deles perceberem aquilo como algo simplesmente inominável, né, como diria Lovecraft, eles vão além e eles tentam evocar aquilo como uma poesia. Eu termino aqui então essa apresentação. Vou voltar várias vezes a esse assunto e talvez eu volte mais a Blackwood, que é para celebrar, né, a publicação desse material imprescindível pela editora Ex Machina na campanha agora no Catarse, em conjunto com a editora Clock Tower. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.